Paulo e os irmãos chegaram em Éfeso e ficaram ali por 2 anos, se não me engano, né? E então começaram a pregar o evangelho ali, a igreja crescia e muitas pessoas eram se convertidas, até que um tal de Demétrios, né, um artesão de prata, ele fabricava nichos da deusa Diana, e aquilo começou a cair em descrédito, eles fizeram um grande alvoroço, na verdade, na cidade, contratando todos aqueles artífices, porque eles dependiam daquela arte, do trabalho dele, dos nichos, de todo aquele paganismo que eles fabricavam, na verdade. Isso tem tudo a ver com hoje, na verdade. Veja, cada igreja ela tem um Deus a oferecer, não é verdade? Não é isso que nós vimos? Né? Toda igreja ela tem um Deus particular. Veja. Por isso Jesus disse que assim como foram nos dias de Noé, veja, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, as mulheres ficavam bonitas, você está entendendo? Veja, e nos dias de Noé que não faltava era religião, paganismo. Veja, já começou lá com Adão e Eva quando eles tiveram os seus filhos, não é verdade? Quando Abel foi lá, fez um altar segundo a revelação de que Deus requeria sangue, porque foi derramado sangue lá no paraíso. E Caim, ele veio com frutos da terra. Veja, achando que, veja, não é hoje que acontece com o mundo? Não é hoje que acontece com o mundo, as pessoas achando que Deus é obrigado a aceitar a forma de adoração que eles querem fazer a Deus? Pois é aí que eles vão dar como os burros na água. Por quê? Porque Deus não tem variação de dias. Não, mas naquele tempo lá que foi assim, não, hoje aqui não. Não há variação em Deus nos dias. O mundo pode vir a durar mais um trilhão, bilhão, será quantos anos? Deus vai ser o mesmo com a sua palavra. Por quê? Porque senão ele não seria um Deus justo. Tremendo, né? Como Deus é maravilhoso, né? Amém. Né? A Bíblia diz que o reinado dele é de equidade. Amém. Quer dizer, de justiça. Amém. Muita justiça. Amém. Veja. Então, como Deus seria justo se ele hoje cobrasse de nós diferente do que ele cobrou nos dias de Sodoma e Gomorra? Nos dias antediluviano. Não foi o pecado que trouxe o juízo de Deus sobre a face da terra? O coração do homem é mau desde a sua meninice. Me arrependo de ter criado o homem, veja. Veja bem. Então, veja. Não há nada novo debaixo do céu. Veja. Deus ele não pode requerer do irmão alguma coisa e de mim outra. Da irmã, não. O que Deus requer de mim, Ele requer de todos nós. Não é verdade? E perdão, eu estou com gripe e com tosse. Veja bem. E nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele tem muitas bênçãos para derramar sobre o seu povo. Amém. Mas Deus, Ele não gosta de murmuração, você sabia? O povo de Israel adquiriu muitas coisas através da murmuração.
Veja. E isso depois levou-os o quê? A um fim muito terrível. E hoje, o que mais tem, as pessoas, elas não estão preocupadas em agradar a Deus, mas em ser por Deus agradadas. Não é verdade? E Deus, ele disse, pedi, dar-se-vos-á. Só que ele também nos ensina a usar o nosso raciocínio. Veja. Porque já pensou, irmão, quantas pessoas que hoje vivem uma vida, vamos dizer, financeiramente, muito bem, mas é uma vida que tem seus dias contados. A grande maioria. A grande maioria. Porque o dinheiro, irmãos, ele vai te contagiando de uma forma tão sutil, que quando você vê, você está servindo a dois deuses. Pensa estar servindo a dois deuses: ao Criador e ao mundo. Mas isso não é possível, porque a Bíblia diz que isso não é possível. Veja, não é possível que eu agrade o mundo e a Deus. Então o dinheiro ele tem este poder de transformar as vidas da pessoa de uma forma tão sutil que ele acaba pensando, veja, atribuindo a Deus uma maldição. Por quê? Ele passa a ficar avarento, é verdade? Ele já se acha superior às pessoas. Isso é um dom do inferno, não é de Deus. Veja, isso não é um dom de Deus. A luxúria, a vaidade, a avareza, isso não é de Deus. A prosperidade sim é de Deus. Mas essa prosperidade ela passa a ser um atributo de quem? Do inimigo, quando a pessoa deixa isso descer no seu coração. Já acha que ele é melhor do que os outros. E não é assim. Então, hoje não é diferente de ontem e nem de anteontem, porque hoje o que mais tem são pessoas que estão adorando ao diabo e pensando que estão adorando a Deus. Veja, que nem Saulo de Tarso, ele achava estar fazendo um favor a Deus matando os cristãos. Veja, judiando. E quando ele reconheceu o cristianismo, quando ele reconheceu Jesus, ele viu que aquilo que ele possuía estava fazendo o quê? Tirando aquele pouco que ele tinha. Veja, Paulo era uma pessoa de dupla cidadania. Criado por Gamaliel, um homem, ele tinha muito poder aquisitivo, dupla cidadania. O apóstolo São Pedro, na verdade, todos também vinha de uma família de pescadores, sabia, né? Na verdade, eu nunca vi eu conheço algumas pessoas que têm barcos de pesca e não conheço nenhuma delas pobre.
E Pedro não tinha um barco, a família dele toda era de pescadores. Veja. Então eles deixaram tudo aquilo, veja, para servir a Cristo. Estamos fazendo apologia à pobreza de jeito nenhum. Mas veja, que você preste atenção para que isso não venha subir. Porque eu sei o poder do dinheiro. Eu conheço e ele não é nada bom. O poder do dinheiro não é nada bom se você não estiver sujeito a Deus. Todo dia, praticamente, está se abrindo uma nova igreja com uma filosofia diferente. Mas como assim? Nós não temos que filosofar sobre a Bíblia. Nós temos que seguir a Bíblia. Amém. Nós não temos que ter as nossas fábulas, começar a compor histórias da Bíblia. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque isso vai fazer com que nós, veja, venhamos desprezar o amor de Deus em troca de popularidade, né? Que nem ontem a menina me falou, não, meu irmão, assim tu não vai ganhar ninguém, mas eu não tenho que ganhar ninguém. Jesus, ele não veio ganhar ninguém, ele veio salvar. Amém. Eu vim buscar aquilo que se havia perdido. Deus não vem buscar mais nada, mais ninguém. Não pense isso. Não pense, irmão, que Deus ele vai levar alguma coisa para o céu que esteja fora da sua palavra. Ele não pode fazer isso. Senão ele não seria Deus. Ele seria imperfeito. Deus seria imperfeito se ele fizesse isso. Ah, morreu, ficou bonzinho, vai para o céu. Não pode. Veja. Porque ele disse para os discípulos. Veja. Ele não falou para uma multidão. Ele falou para os discípulos: eu irei e vos prepararei lugar para onde eu estiver, vocês estiver comigo. Ele não falou no monte da bem-aventurança: oh, eu vou preparar lugar para que onde eu estiver você. Não, ele falou para os discípulos, uma reunião fechada, uma reunião particular. Mas como assim? Para onde ele vai? Como se... Não, agora vocês não entendem, veja. Então tem muitas coisas que a pessoa, como assim, irmão? Então, poxa, quer dizer, então Deus faz acepção. Não, muito pelo contrário. Deus, veja, dois irmãos, Jacó e Esaú, antes deles terem feito bem ou mal, Deus já tinha escolhido Jacó. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Amém. Veja. O que Jesus diz? Ele lança a rede. E ali naquela rede, vem peixe grande, vem sapo, vem tudo, veja. Mas ele pega os bons e joga os ruins. Ele pega o trigo e queima o joio. Você está entendendo? Então Deus, ele tem esse princípio. Porque se uma vez ele já destruiu o mundo por causa do mal do homem, você acha que ele vai querer levar, vai colocar qualquer um na Nova Jerusalém? Porque nós não vamos morar no céu. Não. A noiva vai passar esse período até que o quê? Até que a terra seja consumada e purificada com fogo. Veja. Aquele mesmo fogo que veio no Pentecostes para nos purificar. Veja. Agora tem o fogo que ele vem para purificar a terra, onde o Espírito Santo diz: todos os elementos estão reservados para o fogo, como um tesouro. Veja. Então depois que isso tudo estiver purificado,
Aí então Jesus desce com a Nova Jerusalém, e aí sim, tudo vai se ser tudo novo. Amém. Novo. Amém. Nenhum vírus de gripe, nenhum vírus de nada. Amém. Por quê? Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Veja. Então nós seremos governados, irmão nunca mais vai precisar de mim para esclarecer alguma coisa. Deus nunca mais vai precisar de mim para me usar para esclarecer alguma coisa e nos fortalecer em oração, em rogos a Deus, porque Ele vai nos ensinar face a face. Amém. Pensou? Hein? E às vezes nós botamos esse risco por causa do quê? Às vezes nós botamos esse risco de ficar fora disso. Veja. Então muitas pessoas hoje estão usando a bênção que Deus deu, irmãos, para a sua própria condenação. A palavra de Deus, irmão, ela só tem dois caminhos. Ela te oferece a Bíblia, céu e inferno. Não existe uma terceira via. É céu e inferno. E a Bíblia diz que é difícil o rico entrar lá. Por quê? Porque o rico é soberbo, é arrogante, é bobo. Eu não cheguei a ser rico. Mas eu cheguei a ser bobo por causa do dinheiro. E assim está cheio, ó. Veja. Só que Deus é um pai, irmão. E Ele te adverte. Ele me adverte, adverte. E Ele começa veja. Ele começa a fazer com que as coisas, elas venham ficar nítidas para ti. Porque Deus, Ele respeita o livre-arbítrio. Ele faz as coisas ficarem nítidas para ti. Para quê? Para que você veja, irmão, se você quer voltar ou você quer continuar naquilo. Da maneira desenfreada. Não, hoje é dia de culto, eu vou tomar banho de culto, mas daqui a pouco eu já venho aqui, depois eu vou, depois eu vou ver, eu pego lá no YouTube, eu pego lá na Netflix e assisto aqui, não, mas agora não tem, veja, você já vai lá com o pensamento cá. Você está entendendo? Não, eu vou lá na igreja, mas depois eu já vou. Você está entendendo? Você já tem, veja, você já tem um outro, e se o culto atrasa um pouquinho, a pessoa fica. Veja. Isso são sintomas de uma pessoa que ela está decaindo da graça. Quando ela está assim, ó. Não viu a hora de acabar o culto. Veja, porque ali já não tem mais nada que interessa a ela. Você está entendendo? Ela acha que já ouviu tudo e sabe tudo. Veja, então isso mostra o quê? Um espírito jactancioso. Veja, está no culto e está... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Veja, esse é um sinal de que a pessoa só está de corpo presente, mas o pensamento dele, a alma dele está em outro lugar. Porque quando veja, hoje à noite
eu já começo a orar pelo culto de domingo, pelo culto de terça, pelo culto de quarta, pelo culto de quinta, onde veja, nós não temos culto aqui, mas eu sei que tem culto em outros lugares. Veja bem, porque falar de Deus, irmãos, olha lá, o nosso relógio ali doido. Veja, porque falar de Deus, irmãos, é muito legal. Amém. Falar de Deus é muito, veja, mas quando você tem o quê? Quando você tem aquilo dentro de ti. É que nem quando começa os antigos, na verdade, eu tinha o meu Dindo, então, nossa, eu amava quando ele vinha em casa. Ou nas férias de escola, quando a gente ia para lá, ou quando a mamãe ia para lá e que eu podia ir junto. Por quê? Porque aquilo ele faz parte de mim. Está entendendo? Ouvir as histórias. Quando ele falava, é verdade, é verdade. Eu amava quando ele dizia, ele repetia, ele falava assim que nem Jesus dizia, em verdade vos digo. Ele tinha esse dia, é verdade, é verdade. Repetia essa frase. Então eu gostava muito deles. E falar com o senhor Adelino, porque quando o papai sentava para contar as histórias, a mamãe, nossa, que coisa legal. Quando ela contava as aventuras, que quando ela ia ajudar o Dindo em tirar madeira da mata, dos bois que eles tinham, e você está entendendo? Por quê? Porque isso faz parte de ti. Veja, é que nem você vendo assim, ó. É que nem assim, ó, você está lá assim, de repente, e te dá aquela saudade de ler a Bíblia. Você está lá assim, daqui a pouco te dá aquela vontade, não, você vai lá e pega para a Bíblia e vai lá para o canto e vai ler. Veja. Então isso, irmãos, é o que nós temos que clamar a Deus. Amém. Veja, é o amor pela presença dEle. Amém. Não é verdade? É amor pela presença de Deus. Porque isso, irmão, porque isso é o melhor que nós podemos ter. Veja bem, a pior coisa que existe é assim, ó. É você ter o nome de Deus da boca para fora. Não que você não vai se irritar, não que você não vai, às vezes, lembrar de uma música secular, às vezes não, de uma história que você está entendendo? Não é isso. Mas são coisas que bem vão. Não são coisas que permanecem no teu coração. Você está entendendo? O que permanece no teu coração é o murmurar, ou murmurar não, é o... Como é que se fala? Não é murmurar, é quando você começa a sussurrar uma cantiga, não é verdade? Daqui a pouquinho já vem uma inspiração que você se atreve a fazer um poema para Deus, a fazer você está entendendo? Então as coisas, não é que você fica, não, é que as coisas do mundo ela vem e vão. Você não fica preso ali, cativo ali, porque daqui a pouquinho teu coração começa a palpitar. Então quando isso acontece, é Deus te chamando. Porque não foi, veja, a Bíblia diz que Deus nos chamou primeiro. Deus nos amou primeiro. Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus tentou dar uma forma para que eles,
pudesse voltar. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de um pecador. Veja. Mas Jesus sabia, ele estava cercado de pessoas, vejam, que queriam matá-lo, queriam traí-lo. Jesus sabia de tudo, mas ele não se importou, ele se importou contigo e comigo. Amém. Ele disse, eu preciso concluir esse projeto, porque eu sei que muitos aceitarão. Veja, aquela mulher, mas não me é lícito tirar a comida dos filhos para dar para os cachorros. Uau! Você já pensou isso, irmão? Você ir procurar a ajuda de uma pessoa e ele te chamar de cachorro? Hein? Imagina isso? Mas Jesus é tão amoroso, é tão coraçãozinho, é tão, veja, Jesus é amor, irmãos. Amém. E no amor não pode haver, veja, quem ama não mente. Amém. Não mente. Então Jesus, ele é o amor, veja, muito mais o amor perfeito de Jesus. Quanto mais o amor perfeito de Jesus em nossas vidas. Jesus ele simplesmente ele veio e declarou toda a verdade. Porque ele sabe que somente a verdade é que pode nos libertar. Ele sabe que somente a verdade é que pode nos colocar, veja, de novo no nosso local de origem. Não existe outro meio. Veja, porque uma coisa que Jesus aborrece, veja, é o que? É a hipocrisia. Veja. Por isso nós temos que é isso que nós temos. Não, puxa, já fiz agora, não tem mais nada, não adianta mais para mim, então eu vou me debandar de uma vez. Não, Jesus te ama. Você é muito importante para Ele. Não pequei de novo, puxa vida, não, acho que não. Não. Jesus te ama. Amém. Volte, lute. Tente de novo, que nem diz aquele hino, né? O segredo dos que triunfam é de novo começar. Nunca deixe o inimigo, nunca deixe Satanás colocar, rapaz, de novo, para ti já era. Não, nunca pense isso. Jesus, ele te ama e ele conta que você se levante, porque ele é Jesus Cristo, ele não pode, ele não pode querer de uma outra forma que não seja voluntária. Nada. Por isso ele nos deu o livre-arbítrio. É você reconhecer a nossa condição e saber que o amor dele está acima de tudo e todos. Volte, porque você, veja, o brilho que eu não posso dar o brilho na coroa de Cristo por ninguém, e ninguém pode dar por mim. Veja, ninguém pode dar o meu louvor se não for eu. Assim como eu não posso dar o teu louvor no teu lugar. Veja, é algo que tem que partir de nós para voltar a Deus aquilo que Deus enviou para nós. O seu amor perfeito. E não mentiras e
inventar aqui, inventar ali. Não, não. Deus está em sua palavra. Veja. Não, não, não. E sempre quando, veja, essas pessoas, elas se preocupam mais, veja, a religião, ela se preocupa mais com o seu status do que com a salvação do seu membro. Por isso nós não somos uma denominação. E nem temos pretensão de ser, por quê? Porque nós cremos nas promessas de Cristo. E se Cristo prometeu, Ele vai cumprir. Por isso, estejamos firmes. Não é verdade? Veja como os dias estão passando tão rápido. E é sexta-feira hoje de novo. Acho que nem assisti o tempo de adorar da semana passada, já tem outro para assistir. Você está entendendo? Então essa é a palavra, meus irmãos. Estava aqui com a escritura aqui na frente. Deus é que sabe todas as coisas, né? Não sei, né? Deus sabe tudo. Deus os abençoe até domingo, se Deus quiser. Deus os abençoe. Amém.